E aí, pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo, professor de física, tá? Então, a gente vai iniciar agora é, é, a trabalhar os conceitos introdutórios ao assunto de termologia, né? No caso, para esse primeiro vídeo, a gente vai conceituar a termologia em si, falar o que ela estuda, como ela é estudada, falar também sobre temperatura e falar também sobre a temperatura. Nos vídeos seguintes, a gente vai falar sobre os demais conceitos, né? No caso, equilíbrio térmico, calor, transferência de calor, né? Falar também sobre as escalas termométricas, né? Escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, que são as mais utilizadas atualmente no mundo. Falar também sobre a conversão entre escalas termométricas, né? Celsius para Fahrenheit, Celsius para Kelvin, Fahrenheit para Kelvin, assim sucessivamente. E por fim, né, para o final dessa playlist de vídeos, a gente vai trabalhar exercícios referentes a todos os assuntos. Então, para iniciar para iniciar esse conteúdo, a gente tem que entender o que é a termologia, né? Então, como está descrito aqui, termologia, ela é a área da física que estuda os fenômenos relacionados ao aquecimento, né, ao resfriamento e às mudanças de estado físico em corpos que recebem ou cedem calor. Ou seja, a gente vai estudar os fenômenos de aquecimento, né? Onde é que a gente vê aquecimento no dia a dia? Né? Você esquenta uma água no fogão para fazer um leite ou um café. Você resfria a água na geladeira, né? A gente vai estudar também o próprio funcionamento da geladeira, congelamento da água. Mas o mais importante aqui desse conceito, para ser trabalhado aqui inicialmente, é essa parte aqui que fala sobre mudanças de estado. Deixa eu mudar aqui, né? Que fala sobre mudanças de estado físico em corpos que recebem e cedem calor. O que seriam esses estados físicos? Estados físicos da matéria. No caso, sólido, líquido, gasoso. A gente vai estudar esse processo de mudança de estado, né? Como a gente vai ver que no aquecimento, né, é quando o corpo recebe energia. Então, no caso, quando o corpo aquece, no caso da água, quando ela aquece, se ela estiver em estado sólido, ela derrete, né, porque ela ganha energia. Se ela perder energia, ela vai congelar de novo. A gente vai ver isso mais para frente. Então, conceituando, fazendo agora sobre temperatura, a gente tem aqui que o conceito é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Né? Mas, professor, ficou tão vago essa explicação, esse conceito que você deu. Bom, então eu vou fazer um exemplo aqui para exemplificar. Suponha que você está lá na sua casa, né? E você vai esquentar uma água. Beleza. Aqui o fogão, ó. Suportezinho do fogão. Panelinha, ó. Né? E dentro dessa panela você coloca uma determinada quantidade de água. Para a gente entender o conceito de temperatura a partir desse exemplo, a gente vai ter que analisar o que ocorre com as moléculas de água dentro da panela. A gente sabe que todo o corpo é formado por átomos, os átomos formam as moléculas, né? Então, continuando aqui. Vamos pegar aqui. A gente sabe que os corpos são formados por milhões de moléculas, mas a gente vai exemplificar esse exemplo colocando só 3 aqui dentro. Então, quando o corpo está dessa forma aqui, sem a chama do fogão, o fogo está desligado. Vamos tomar para esse exemplo com a chama do fogão desligada. Se a chama do fogão está desligada e você chega e coloca a panela com água lá em cima, o que vai ocorrer com a água dentro da panela? Falando assim inicialmente. Bom, se não tem fogo embaixo, então não vai ocorrer nada com a água, né? A panela não vai aquecer, não vai ter fogo. E a água vai permanecer do mesmo jeito que ela está, líquida e com a mesma temperatura. Então, analisando agora as moléculas da água, o que a gente pode falar sobre as moléculas? Se não houve nada com a água, não vai ocorrer nada com as moléculas dela, né? Então, o que a gente pode dizer, que a gente pode determinar com isso? Que as moléculas da água aqui, elas estão paradas, né? Que as moléculas de água estão
É isso mesmo? Então vamos esquecer um pouco esse exemplo aqui e vamos passar para o segundo exemplo. Depois eu volto aqui. Ó, tomando o mesmo exemplo. Fogo, uma panela com água. Não é mesmo? Só que agora o diferencial dessa parte do exemplo aqui é que agora vai ter fogo. O fogo vai estar ligado aqui, ó, no fogão. Então, a gente vai fazer a mesma análise. O que que vai ocorrer? Com a água dentro da panela, as bolinhas em azul aqui, ó, são as moléculas, né? Mesma forma do primeiro exemplo. Então, o que que vai ocorrer com a água quando a chama do fogão estiver ligada, né? Ela vai aquecer e vai aquecer até uma determinada temperatura que ela vai começar a borbulhar e evaporar. Ah, então agora a água começou a se movimentar, né? Diferente do primeiro exemplo, que ela ficou parada durante todo o tempo. Então, se a água ela agora está em movimento, o que que vai ocorrer com as moléculas dessa água? Elas também vão se movimentar, não é? Então, a gente pode dizer, ó, nesse segundo exemplo aqui, que as moléculas de água, cadê aqui? Moléculas de água estão em movimento. Partindo desse conceito, então a gente pode, agora fica fácil de entender o conceito de temperatura, né? É a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Como assim? Ó, no primeiro exemplo, as moléculas elas estão paradinhas. A temperatura vai continuar a mesma. Quanto mais, você tem que entender a coisa, quanto mais paradas as moléculas de um corpo estiverem, menor vai ser a temperatura daquele corpo. E no segundo exemplo, como ela está aquecida, como está tá recebendo calor da chama do fogão, ela vai aquecer e a temperatura vai aumentar. Então, é que a gente pode tirar os seguintes conceitos. Ó. Ela está aqui embaixo. Quanto mais agitadas estiverem as moléculas de um corpo, maior será sua temperatura. Da mesma forma, analisando o exemplo contrário, quanto menor não, perdão. Quanto menos agitadas estiverem as moléculas de um corpo, menor será sua temperatura. Né? Então, tomando como exemplo, esse segundo aqui, quanto menos agitadas estiverem as moléculas de um corpo, menor será a sua temperatura. Você tem, por exemplo, água congelada. O que você acha que está acontecendo com as moléculas dessa água? Ó, quanto menos, como já foi falado, quanto menos agitação, menos energia vai ter o corpo. Então, no caso, um exemplo de corpo onde as moléculas estão menos agitadas, o gelo, né? Ou qualquer objeto que esteja a temperatura ambiente ou que esteja sendo resfriado, como eu falei lá no início, né? E
é um exemplo de objetos aquecidos, no caso a panela que está no fogo, a água quente, ou qualquer coisa que você coloque que resiste e recebe um calor. Você mesmo fazendo uma caminhada no final de tarde, por exemplo, é, com determinada temperatura, vamos dizer assim, você está recebendo calor do ambiente, no caso do sol. Basicamente é isso. Então, finalizando aqui, só com esses dois conceitos, nas próximas aulas a gente vai falar sobre, como já foi falado, vai falar sobre os demais conceitos da termologia, os introdutórios aqui, né, calor e equilíbrio térmico, e falar também sobre escalas termométricas.